Primeiramente, muito boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, pela primeira vez aqui nessa casa. E eu quero falar da importância do Evangelho de Jesus na minha vida e a importância que o Evangelho traz para a vida de todo mundo. Mas é um Evangelho que não é aquele Evangelho do papel, é aquele Evangelho que a gente vive e revive todos os dias. Então, primeiramente, eu quero pedir que desliguem os telefones, porque são só 30 minutos que a gente vai ter para conversar sobre algo que pode melhorar muito a sua vida, tá? Como é uma sessão de cura, é uma sessão de equilíbrio, terça-feira, todos nós temos algumas pendências na nossa vida. A gente sempre quer se libertar de algo ou de alguém. Para a gente se libertar, a gente precisa também muitas vezes se curar. Só que para que isso tudo aconteça, a gente precisa de algo muito simples: perdão. A gente precisa se perdoar. A gente precisa perdoar o outro. Você já parou para pensar se você tem se perdoado? Você já se perguntou se alguém tem algo para você pedir perdão para alguém ou alguém te pedir perdão? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então eu tenho aqui uma pergunta bem reflexiva para vocês. Você já teve dificuldades em perdoar alguém? Já? E você já teve dificuldades em se perdoar de algo? Isso é difícil, né? E aqui? Às vezes você vai se deitar e você tá lá com a sua cabecinha no travesseiro assim, confortável, e aí você pensa, por que é que eu fiz isso? Já parou para pensar? Ou você tá no seu decúbito lateral e você pergunta assim, se eu pudesse voltar no tempo. Essas frases, elas permeiam a humanidade e elas fazem muito parte de mim. E muitas vezes eu não encontro respostas para elas. E a culpa, o medo, o ressentimento, a amargura, a raiva, todos esses sentimentos, eles sempre estão dentro de nós através do outro e do outro para com nós. E o melhor de tudo, a ciência hoje, ela descobriu que esses sentimentos, eles nos trazem dores nas costas, nos trazem gastrite, nos trazem dores nas articulações e às vezes até depressão. Isso é muito bom, não é? Só que a ciência está atrasada porque Jesus já falava sobre isso há mais de 2000 anos. Quando Jesus falava, perdoa o outro, perdoa o próximo como a ti mesmo. Peraí, mas para eu perdoar o outro, eu preciso me perdoar. Ama o outro como eu me amo. E às vezes eu não me amo. E como é que eu vou dar para você se eu não dou para mim? Então são algumas perguntas reflexivas que eu quero trazer essa noite para vocês, tá? Aí pra gente dar continuidade, eu vou contar uma historinha para vocês. Essa aqui é a Maria Teresa. Vocês conhecem a Maria Teresa? Não, né? Tá, depois vou falar mais sobre ela. Então presta atenção na historinha. Quero te contar a história da Maria Teresa. Maria Teresa entregou uma profunda depressão, marcada por sentimentos de culpa e arrependimentos que acompanharam a anos. Essas emoções negativas afetaram sua saúde física e mental, resultando em insônia, crises de ansiedade e dores no peito. No auge do seu sofrimento, ela chegou a considerar o suicídio. No entanto, ao procurar ajuda profissional e apoio de pessoas próximas, Maria Teresa iniciou um processo de auto-perdão. Reconhecendo que seus erros passados não definiram seu valor como pessoa, ela conseguiu se libertar da prisão da culpa. Com o tempo, sua saúde mental e física melhorou significativamente, permitindo-lhe viver uma vida mais plena e feliz. Quem é essa mulher? E aí? Quem é a Maria Teresa? Conhece? Então eu quero convidar vocês, olha para o lado assim. Fala, oi, muito prazer, eu sou Maria Teresa. Gente, a Maria Teresa, ela podia ser qualquer um de nós. Por quê? É uma mulher ou um homem que passou por um processo dificultoso na vida, passou por um processo de medo, de insegurança, de culpa,
E junto com isso vieram alguns sintomas de raiva, de angústia, de tristeza, e aí ela quase chegou à depressão. Como é que ela pôde se curar disso? Segura só um pouquinho. Dá uma pausa. Então, essa Maria Teresa podia ser qualquer um de nós. Por quê? Nós já passamos por processos de sentir culpa, de sentir medo, de sentir raiva, angústia, de nós com o outro, do outro com nós. E o que ela fez? Ela buscou ajuda. O que a gente está fazendo aqui hoje? Buscando ajuda. Só que só essa ajuda aqui, ela não basta. A gente precisa buscar ajuda médica, a gente precisa buscar ajuda de amigos, de familiares, a gente pode ligar no CVV, a gente pode falar com psicólogos e, se for necessário, fazer tratamentos medicamentosos. Tudo isso aliado a uma boa alimentação, aliado à atividade física, faz com que a gente mude o nosso processo mental para que a gente possa se libertar de culpas, de mágoas, de ressentimentos, que é o que a ciência fala hoje, que nos traz muitos problemas de saúde, mas Jesus já havia dito isso há muito tempo, tá? Então ela precisa de perdão. Então, o que é perdão? Lembra daquela figurinha antiga que falava, que era assim, a maré, né? Então aqui eu trouxe uma alusão falando sobre perdão. O que é perdão? Muita gente fala que perdão é esquecer, mas perdão não é esquecer. Por quê? Quem esquece não aprende, certo? O que a gente faz é ressignificar aquela nossa dor, tá? Perdão também não é você concordar com o erro. Ah, não, eu perdoei, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O Espiritismo fala que existe a lei de causa e efeito. A cada um é dado segundo as suas obras. Jesus sempre falou, você é livre para plantar, mas você fica preso à colheita. Então, perdoar não é você concordar com o erro. Por exemplo, eu estou saindo para passear com um amigo ou com a minha mãe, e aí vem um cidadãozinho e quer pegar o celular da minha mãe e dá um tapa nela, e eu vou tentar pegar o celular e rola aquele vucu-vucu. O que acontece? Ele, dá um tiro na minha mãe e minha mãe morre. E aí, o que eu vou fazer? Eu perdi a minha mãe, o cidadãozinho foi embora, eu vou concordar com isso? Não. Ele vai ficar preso às consequências da matéria e consequências espirituais com esse erro. Só que aí também o perdão, ele não é ausência de dor imediata, tá? A dor, ela vai existir por um longo período e é completamente natural que essa dor, nesse exemplo que eu citei, que ela permaneça com você. Existe um estudo da doutora Elizabeth Kübler-Ross que fala sobre as fases do luto. E numa das fases, ela fala que a gente precisa sentir essa dor. A gente precisa ficar enlutado. E não é porque você é espírita, espiritualista, que, morreu, tá tudo bem. Não. Cara, é minha mãe, ela morreu, eu senti, vai doer, vai doer. Vou chorar, vou chorar. Então essa dor, ela não vai acabar. E o que eu posso fazer? Eu posso mudar o sentido dessa dor. Com o tempo, essa dor que está muito grande, é como se eu pegasse aquela caixinha de dor e colocasse em cima do guarda-roupa. Eu sei que ela está lá, só que eu não vou ficar mexendo naquela dor sempre, tá? Perdoar também não é você abrir mão da justiça. A gente fica preso às consequências do nosso erro ou do erro do outro. Nesse exemplo que eu falei, esse cidadãozinho, eu vou ligar para a polícia, ele vai ser preso e ele vai para a cadeia. Às vezes a lei daqui da matéria, ela atrasa, ela falha, só que da lei de Deus ele não foge, tá? Eu vou ficar triste? Vou. A mãe dele vai ficar triste porque o filho está preso? Vai. Só que eu também estou triste porque ele tirou minha mãe. Então, eu não posso concordar com o erro, eu não posso abrir mão da justiça. E também, perdão não é você depender do outro te perdoar. Tem aquela máxima, eu só vou perdoar se ele me perdoar. Não, se ele não me perdoar, eu também não vou perdoar ele. Não, o perdão ele é um processo mental de mim para comigo mesmo. Eu decido me perdoar, eu decido liberar o perdão, porque eu não quero ninguém vivendo nas minhas costas, eu não quero ninguém amarrado a mim, não quero ninguém preso a mim. Então é por isso que perdoar não vai depender do outro me perdoar. Olha, a gente brigou tal,
Eu não vou falar assim, você me perdoa. Olha, eu te perdoo. Aí ele vai virar pra mim e vai falar assim, ah, não sei o que, nananana. Eu falo assim, aí eu viro pra ele e falo, tudo bem, vai com Deus, mas eu libero o perdão. Eu não quero você morando dentro da minha casa, que é o meu coração ou a minha mente, sem pagar aluguel. E sigo a minha vida em paz. Ele vai ficar com o problema, ele vai ficar com a dor, não eu. Mas então o que é perdão? Perdão é ação. É um ato de você pedir, se livrar, se movimentar para se livrar de algo, de um medo, de uma culpa, de um ressentimento, de uma angústia, de uma raiva. E é um processo mental, é de você para com você mesmo, não depende do outro. Quando a gente internalizar isso, a gente vai começar a rever muitos processos que a gente acha que perdoou, mas a gente não perdoou. Só nesse fato de você entender que perdão é uma ação de você para com você mesmo, tá? Aí o que o Espiritismo e o Cristianismo falam sobre perdão? Primeiro a gente precisa entender e compreender as leis divinas. Que Jesus, ele ensinou o perdão o tempo todo. Em todos os momentos em que ele teve oportunidade, ele falava sobre perdão com os discípulos, com os amigos, com todo mundo que estava à volta dele. Esse é o primeiro passo. Pedro perguntou, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele falou, a famosa, né? 70 vezes 7. Mas algumas pessoas vão falar assim, são só 490 vezes, eu acho. Não é bem isso. Esse 70 vezes 7, ele diz respeito a uma infinidade. E se você também parar para pensar em perdoar 490 vezes em 24 horas, é perdão pra caramba. Haja perdão. Isso para com o outro. E para comigo? Já parou para pensar em se perdoar apenas 490 vezes por dia? Agora são 6 da tarde. Quantas vezes eu já deveria ter liberado perdão para mim? Entende? Então, a gente precisa compreender que essas leis divinas, elas sempre permearam o perdão. Quando você perdoa, as coisas acontecem, tá? Mas e quando a gente precisa do nosso perdão? Aqui, daí no Livro dos Espíritos, o Kardec fala, nessas questões aqui, das questões 990 até 999, quando ele fala sobre expiação e perdão, expiação e prova. Ele fala lá que o arrependimento é natural, mas deve ser acompanhado pela vontade de reparar e aprender. Porque, detalhe, não adianta só eu errei, eu peço perdão e tá tudo bem. Não, se eu errei, eu vou ficar presa pela lei de causa e efeito às consequências daquele meu erro. Tá? Então ele fala ali, o Espiritismo ele ensina que ninguém sofre injustamente e os nossos erros fazem parte do nosso processo evolutivo. Tá tudo bem você errar, só que tem consequência. Um exemplo muito clássico, meu filho, eu pego e boto o jantar na mesa, boto lá o copinho de suco para ele e falo, toma seu suco na mesa. Ah não, mamãe, eu vou pegar o copo de suco e vou lá pro sofá. Não, filho, não faça isso porque você vai derrubar. Ah não sei o que, eu vou... Tudo bem, apesar de ter 4 anos, ele tem o livre-arbítrio dele comedido, né? Pega o copinho e vai lá e o que ele faz? Pum, derruba. Aquilo vai causar o próximo apocalipse? Não. O que eu vou olhar para ele e vou dizer? E aí, o que a gente faz, Arthur? Ah, isso mesmo. O que ele faz? Ele já aprendeu, derrubou, vai na lavanderia, pega o paninho para secar o suco. Aí eu vou lá, ajudo a pegar os caquinhos de vidro. Ele vai me pedir mais suco. Eu vou falar, filho, não tem? Você vai tomar água agora. Ah, mas eu quero. Não tem. Ação e reação. Você desobedeceu uma lei que era, tome o seu suco aqui. Você foi para lá, derrubou, agora não tem mais. Então faz parte desse processo da criança derrubar o suco, porque ela está em processo evolutivo. Arthur tem 4 anos, eu tenho 39, você tem 52, você tem 15, você tem 75 e tá tudo bem. A gente está aprendendo, tá? Aí ele vem aqui no livro Céu e Inferno e ele fala que o arrependimento, deixa eu ver se é esse mesmo, que o arrependimento é o primeiro passo para o nosso melhoramento. É o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda expiação e reparação. Ou seja, Deus ele não quer que a gente sofra na eternidade por conta de um erro que a gente fez lá no passado.
com a gente mesmo ou com o outro. Ele quer que a gente se arrependa, esse é o primeiro passo. Eu me arrependi, eu não vou mais fazer isso, para eu poder me melhorar. Só que aí eu vou ficar presa na consequência, então eu preciso expiar aquilo que eu fiz. Não é uma pena eterna. Ele quer da gente só o aprendizado. Seria muito lindo, muito fácil se a gente aprendesse com o erro do outro. A gente fala muito, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Eu falo isso, só que eu fiz errado. Se você for aprender, ótimo, mas você dificilmente aprende, porque a gente não aprende com o erro do outro, a gente aprende com os nossos, e olha lá. Aí depois ele vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e ele fala que Deus nos perdoa sempre que a gente se arrepende sinceramente. Aqui está no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Quando a gente busca a sintonia com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, com Nossa Senhora para quem é de Nossa Senhora, com a nossa Mãe Maria para quem é de Maria, para Exu para quem é de Exu, quando a gente busca a sintonia com os espíritos superiores, eles sempre vão estar ao nosso lado. Não importa o que você tenha feito de errado, não importa o quão ruim foi a sua atitude, se você se arrepender sinceramente, eles vão se apresentar e você fala assim, que merda eu fiz, me ajuda, e agora? Aí vem o seu anjo da guarda, e ele não vem que nem aquele seu amigo que vai falar assim, eu sabia que você tinha feito merda, eu sabia que você ia me chamar. Não, nosso anjo da guarda, ele nunca vem dessa forma, ele sempre vem simplesmente neutro, com compaixão com você, porque ele sabe que você está num processo de aprendizado. Ele vai te abraçar, ele vai te falar, vamos lá, por onde a gente vai começar a reparar toda essa bagunça que você fez? Eu estou aqui para te ajudar. E aqui, no livro Consolador, a gente pode usar o tempo como nosso aliado, porque o tempo ele é um grande agente curador da nossa alma. A nossa mãezinha já dizia, não há dor que dure o tempo eterno. Eu acho que é mais ou menos assim que a minha mãe falava. Mas o que ela queria dizer com isso é que, por pior que seja a sua dor, ela não vai durar eternamente. Ela dura o tempo que você quiser que ela dure. Por isso existem famílias, existem pessoas que estão enlutadas há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Isso não é muito saudável. Se você parar para pensar, não é muito saudável, porque você deixa de viver uma parte da sua vida por conta de um erro. Por conta de algo que aconteceu e que não tem mais como você mudar. Tem coisas que não dão mais pra gente mudar. Se der pra mudar, muda. Ontem não dá tempo, hoje dá. Então a gente tem que falar de hoje. Ops, volta um. Volta, aê. Então o que a gente faz aqui? Ai, Jesus. Pera aí que eu tô toda confusa aqui com os negócios. Aê. Então o que a gente precisa fazer? Como é que a gente faz para se perdoar? Primeiro passo é você identificar o erro. Quando você olha para trás e você percebe que... Bom, primeiro passo, né? Primeiro ponto. Se você está aqui hoje numa casa espírita para buscar auxílio, para se equilibrar ou para se curar, é porque você não está tão bem, certo? Então tem algo errado. Se você olhar lá para trás, para você quando tinha 15 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, e você olhar para trás e perceber o erro, cara, olha o processo evolutivo já acontecendo. Você já melhorou, você já percebeu, você já evoluiu um pouquinho, porque hoje você olha para o que você fez de errado, você fala, nossa, como é que eu tive coragem de fazer aquilo? É sinal de que você já melhorou, porque se você não tivesse mudado nem um pouquinho, você ia olhar para trás e falar assim, tá, tudo bem, eu fiz e tá tudo bem. Então, se você olha e percebe que você percebe o erro, é sinal de que você já evoluiu. Então, hoje, essa sua versão de hoje, ela jamais saberia o que você sabe hoje naquela época. Quando tinha 15, hoje você não saberia o que seria de você.
Se perdoe por não conseguir se perdoar. Essa frase ela soa até um pouco estranho, porque quando a gente fala em perdão, a gente acha que tem que perdoar, mas não é tão simples assim. Às vezes a gente fez algo com a gente mesmo, tá? Ou com o outro, tão ruim, que magoou, que machucou, que destruiu tanto a gente ou alguém, que a gente fala, meu, isso não tem perdão, não tem como eu me perdoar. Não é para você se chicotear, se martirizar, mas a gente faz coisas horríveis. Só que você precisa se perdoar pelo fato de você não conseguir se perdoar. Aí sim tá tudo bem, porque você tá olhando para sua criança. Você tá olhando para sua criança. Meu, eu era tão imatura quando eu fiz determinada coisa, quando eu falei determinada frase, eu era tão imatura e que eu não consigo me perdoar. Quando eu olho para mim com esse olhar, eu preciso ter compaixão. Porque, lembrando do primeiro, identificando o erro, hoje eu sei que eu fiz foi muito errado e eu não consigo perdoar aquilo. Tá tudo bem, porque eu já reconheci o erro e eu sei que vai ser difícil eu conseguir me perdoar. Então, nessas sessões que você vem na casa espírita, sempre que vier, coloca o seu problema, anota assim na cestinha e coloca lá na cestinha de vibração. Sempre que vier, coloca lá para que você consiga, para que os bons espíritos possam vir cuidando da sua mente, do seu espírito, para que você possa se perdoar e não levar isso para a sua eternidade. Aí tem um outro ponto que é para você se perdoar por você não ter feito melhor. Isso aqui também, a gente fala muito sobre, eu podia ter feito assim, assim, assado. Eu podia ter falado assim, assim, assado. Eu podia ter dito não quando ele veio me agredir. Eu podia ter dito não quando ele veio me oferecer drogas. Eu podia ter dito não quando eu estava embriagado e me ofereceram um carro para eu dirigir. Sim, eu podia. Só que eu não fiz. E o que eu posso fazer com isso? Aprender. Se eu dirigi embriagado e eu bati o carro e eu machuquei pessoas, eu tenho que aprender com erro. O que eu aprendo? Não dirigir embriagado, não usar drogas. Por quê? Eu posso levar esse meu testemunho para frente, para outros jovens, para outras pessoas. Olha, eu fiz algo parecido e olha no que deu. Às vezes resulta no seu corpo em um problema físico. Olha o que aconteceu, amputou meu pé, perdi a visão por causa de um erro. Então, hoje eu faço palestras para falar desse meu erro do passado. Hoje eu posso ajudar pessoas com algo que eu fiz de errado. Então, eu aprender e ensinar os outros a não fazer o que eu fiz de errado. E o que não tem jeito, o melhor de tudo é você agir no bem. É você usar o seu passado, é você usar o seu erro em favor, em caridade, em auxílio, em trabalho para o próximo. Porque quando você trabalha em função do outro, visando melhorar o seu erro, você vai perceber que você não é tão miserável. Você vai perceber que você não é uma pessoa tão má. Quando você vem trabalhar num domingo com Jesus, quando você vai numa festa de caridade da igreja, quando você vai numa quermesse, não apenas para comer e beber, mas para você ter consciência de que aquele 5, 10, 15 reais que você está comendo ali na festa da quermesse da igreja, está ajudando aquele padre, aquela paróquia a construir coisas, a levar alimento para pessoas. Não, eu não gosto dessas coisas. Tudo bem. Quantos asilos, quantas mãezinhas e paizinhos estão há natais e natais sem receber uma visita? Você maltratou sua mãe, seu pai, não deu a atenção que eles queriam e eles se foram? Usa esse seu erro em prol do outro. Vai visitar mãezinhas, paizinhos ou visitar crianças em orfanato. Porque isso você vai perceber o quanto o seu erro pode ser auxílio para o outro. Então, o seu erro, o meu erro é sempre um auxílio para o outro. Não gosto de ver gente, não sei o que, não. Tudo bem, tá tudo bem. Então, vai cuidar de bicho. Se você não gosta de gente, vai cuidar de bicho. De todo jeito, dá para você ajudar. E se você faz com muito amor e caridade, cuidar daqueles cachorrinhos, daqueles gatinhos, você vai perceber que você não é uma pessoa tão má.
que você tem muito para doar. E o quão bom e maravilhoso Deus, Jesus, Ele é com a gente. Tudo bem, Jaqueline, eu nem gosto de bicho tanto assim. Tá, então trabalha no CVV. Não adianta, não tem para onde fugir. Você precisa ajudar. Porque se você ajuda, você aprende. E se você aprende, todo mundo fica feliz. Porque lembra, Deus, Ele não quer o nosso sofrimento eterno. Então, o grande ponto do que eu tinha para falar com vocês hoje é que o perdão, o auto perdão, ele é um presente que a gente tem que dar pra gente mesmo, todos os dias. Então eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhos e pensar por um instante, por que você ainda não conseguiu se perdoar por algo que você fez quando você não tinha nem maturidade com você ou com o outro? Por que você não se perdoa? Assim, só mentaliza isso, só reflita nisso que eu estou te falando, que eu estou falando para vocês. E pensa assim, fala mentalmente, eu me perdoo, eu me liberto, eu sigo em paz. Porque esse é o primeiro passo para que a gente possa ter a cura que a gente tanto busca numa casa espírita, numa igreja, num culto, num templo. O primeiro passo é a gente se perdoar. E o auto-perdão, ele não é só um presente que você dá para você. Ele é a chave para a sua saúde, para a sua espiritualidade, para a sua felicidade. Então, não se castigue pelo que já foi. Ontem não dá mais tempo, só que hoje dá. Então, a partir de hoje, como Chico Xavier sempre falou, a partir de hoje, você pode fazer um novo final. Então, só depende de você. Porque às vezes você senta o bumbum na cadeirinha para receber um passe, uma imposição de mãos, e aí às vezes você acha, nem funcionou, eu estou saindo daqui ainda com dor no estômago, com a cabeça doendo. Mas não é que a pessoa que impôs as mãos não estava bem ou os bons espíritos não auxiliaram, e sim você que não se perdoou. E esse processo de perdão, ele é um processo muito longo que pode durar uma vida toda.